Boa tarde, com certeza. Um tempo importante, preparação e, de certa forma, até aumenta a nossa responsabilidade, mas é uma responsabilidade boa, porque a gente vamos para o nosso terceiro jogo. Com a primeira semana aberta de trabalhos, a gente teve o primeiro jogo com apenas um treinamento, depois o outro jogo logo em cima, e agora um tempo maior de preparação, onde a gente começa, não posso dizer conhecer o elenco, porque eu já conheci o elenco do Atlético, mas de poder colocar o que a gente entende que seja importante para esse grupo, principalmente com alguns comportamentos que a gente entende como comissão técnica. Então, uma semana muito proveitosa, que ainda tem muito tempo de treino, temos hoje, temos amanhã, antes da viagem, temos um treinamento em Minas Gerais, para a gente começar esse segundo turno com o pé direito, com uma vitória lá em Minas. Boa tarde, Lacerda. Igor Oliveira, Rádio CBN. Você falou também dessa questão aí, né, da semana cheia de preparação e agora estreia fora de casa no segundo turno. O Atlético no primeiro turno não teve uma boa campanha longe de Goiânia. O que você vem trabalhando para poder mudar esse cenário? Começar pelo final da tua pergunta. Tem que mudar o cenário. Claro que a gente não pode esquecer o que foi feito. O que a gente tem que fazer é fazer diferente. Então, a gente precisa de uma retomada, de ter a consciência que o Atlético não pode estar brigando na parte de baixo da tabela, que é a nossa realidade hoje. Tem muita qualidade aqui dentro e a grandeza do clube pede que a gente brigue na parte de cima da tabela. Não preciso ficar aqui falando de projeção, de sequência de jogos, eu tenho que falar de Atlético e da preparação. A gente tem que pensar jogo a jogo. A dificuldade vai ser muito grande, o Atlético é uma equipe que vem numa crescente dentro da competição, os resultados mostram isso. Eu até falei sobre o Atlético numa coletiva passada, que deve lembrar, uma equipe que no início estava na lanterna da competição e hoje já está na frente do Atlético. Então, assim, um confronto direto em termos de pontuação, mas estou muito satisfeito com a semana de treinos. Claro que a gente não vai conseguir, já falei isso aí da noite para o dia, mudar tudo, mas a gente está conseguindo, com essa semana aberta, colocar os conceitos e os comportamentos que a gente entende que o momento pede. A gente tem que fazer muito a leitura do momento, do que o Atlético fez, e isso foi uma análise que eu fiz junto com toda a comissão técnica, das atuações, não só sobre o meu comando, porque sobre o meu comando foram 2 jogos, mas desde o início da competição. Pontos que a gente precisa evoluir, pontos que a gente precisa melhorar, potencializar também alguns pontos que a gente entende que a equipe tem de qualidade, porque seria muito fácil vir aqui só apontar erros, mas não, tem as suas qualidades. E, principalmente, passar confiança para esse grupo de atletas, potencializar eles, e da melhor maneira possível, que é o que a gente está fazendo dentro da semana. A gente está testando algumas situações ainda durante a semana e vai ter ainda mais treinamentos para fazer isso, para a gente encontrar a melhor equipe para enfrentar o Atlético na segunda-feira. Humberto Castro, PUC TV e Rádio Difusora, você já ganhou do Atlético nesta Série B. Mas o jogo foi lá pelo Vila Nova no Independência. Agora é em São João del Rei, onde o Atlético, depois que foi jogar lá, está passando por cima de todo mundo, né? Ótima campanha. Você falou há pouco da ascensão, mas você acha que é um complicador a mais para o Atlético? Dessa vez não é campo neutro. Foi no Independência quando você esteve lá pelo Vila. Sim. Agora é lá em São João do Rei. Humberto, acho que o fator local, sim, e para todas as equipes, assim como é para o Atlético, quando joga no Ascioli, é o que a gente quer nesse segundo turno, fazer voltar a ser o Atlético dentro de casa com a ajuda do seu torcedor. Claro que é diferente de jogar no Independência, que foi o confronto que eu tive contra o América e venci, mas eu acredito muito em estratégia. A gente, naquele jogo, montou uma estratégia para vencer o jogo e deu certo. E eu quero repetir isso. Com todo respeito ao trabalho do Atlético, outro treinador, na época era o Roger. Hoje o pessoal vem fazendo um grande trabalho, uma grande campanha, mas a gente está estudando o adversário da melhor maneira possível. A gente conhece bem, conhece os atletas. Teve atletas do Atlético que já jogaram aqui no Atlético. O nosso grupo está muito comprometido e muito focado para a gente ir lá e buscar o resultado positivo. Volto a dizer, acredito que tem que passar muito por uma estratégia minuciosa. A gente, com esse período que a gente teve, a gente está montando essa estratégia para tentar ir lá e fazer um grande jogo, mas principalmente é importante jogar bem, claro que é importante cumprir a risca, a estratégia é importante, mas o mais importante nesse momento é a gente conseguir ir lá e vencer o jogo. Boa tarde, Lacerda. Boa tarde. E nesses 2 jogos, aquela derrota ali, 3-0 e o 0-0 em casa, o que mais te incomodou? O que você acha que
mais tem que mudar na equipe, né? Próprio jogadores renderem mais, a própria vontade dentro de campo ali e a parte tática também. O que o time precisa mudar para vencer esse jogo que, como você falou, dificílimo, né? Eu estava vendo aqui o Atlético nos últimos 8 jogos, são 5 vitórias, 2 empates e só uma derrota. Rafael, assim, para responder a tua pergunta, porque são 2 jogos bem distintos, né? O Operário e a Chapecoense. Primeiro do Operário, acho que o 3-0 ele sai um pouco do contexto e não estou aqui para dizer que a gente não merecia a derrota. O Atlético mereceu a derrota, e eu sou bem sincero, você sabe disso, mas não para o 3-0. E aí o que eu tiro daquele jogo? Comportamental. A gente precisa mudar o comportamento. E aí quando eu falo em comportamento é em todos os sentidos. É técnico, é tático e principalmente mental. Né? Houve um desequilíbrio, a gente perdeu 2 atletas suspensos. Então, uma parte da resposta é essa, comportamental. Né? Em todos os sentidos. E do jogo da Chapecoense, o que eu vejo, não pode dentro da Scioli, porque eu já falei isso diversas vezes, sou um treinador e também um ex-jogador que acompanhei e acompanho o Atlético, porque alguns amigos meus já trabalharam aqui no clube, então é um clube que eu sempre gostei de ver jogar pelo estilo de jogo, pelo perfil de jogador que aqui tinha. Então, assim, eu quero que o Atlético volte a ser o que o Atlético sempre foi. Um time dominante dentro do Scioli. Então, assim, vou dividir. A do primeiro jogo foi isso, e no segundo jogo, assim, ter um time mais dominante, um time que tenha mais o controle do jogo, mas que não passe por um jogo moroso. Porque no primeiro tempo contra a Chapecoense, até tivemos o controle do jogo, mas não da forma como eu entendo. Porque a gente teve um controle de bola mais não vertical, um jogo jogado para o lado, muitos passes para o lado, né? Um jogo horizontal e não um jogo vertical. Eu acho que o Atlético tem que voltar a ter um jogo mais de controle, mas ao mesmo tempo ser um time vertical, que é o que a gente vem procurando fazer durante a semana. Então são esses pontos principais, né? A atitude comportamental e principalmente o estilo de jogo. A gente precisa jogar como é o DNA do clube. Boa tarde, Lacerda. Boa tarde. A lateral direita vem sendo um setor que o Atlético vem tendo dificuldades desde o início da temporada, né? Já passaram 4 laterais, agora o Juan Teixeira deixa o clube e você recebe o Dudu, né? Um jogador que tem uma passagem boa por aqui, tem uma identificação com o clube. Como que você enxerga esse jogador? Ele chega para colocar um ponto final nessas dificuldades e se você já conta com ele para segunda-feira? Assim, acho que uma contratação eu classificaria como excelente do Atlético. Eu sempre falo, a gente não adianta a gente sair contratando 10 jogadores e só inchar o elenco. Aí o pessoal deve estar falando, mas não está chegando tantos jogadores. Mas se eu for pensar nos 2 jogadores que o Atlético trouxe nos últimos dias, se a gente for nesse nível de qualidade, eu tenho certeza que os jogadores que sempre vão chegar vão ser de alto nível. Primeiro o Adriano, que chega na sexta-feira, estreia no domingo, né? Estreia no domingo, faz uma grande partida. Nós enfrentamos um adversário que estava em 4º lugar e o Adriano fez uma grande partida. E o Dudu não preciso nem falar. Aí tu já respondeu por mim na pergunta, né? É um jogador totalmente identificado. Conversei na chegada com o Dudu. Na verdade, ainda falei para ele, seja bem-vindo à sua casa, porque na verdade é a casa dele. Eu estou, de certa forma, chegando na casa dele. Um jogador totalmente identificado com o clube, com torcida, com grupo de jogadores, com diretoria. Vai agregar em vários sentidos. Ele vai agregar dentro de campo, isso eu sei, pela qualidade que ele tem, mas principalmente um jogador como referência, né, por já ter uma história dentro do clube. A gente está ainda em fase ele ainda não está regularizado totalmente, mas nós temos o resto do dia. Né, então, assim, hoje vai ser o primeiro treinamento que o Dudu vai fazer comigo. Mas eu tenho certeza que ele vai agregar muito, ele estando em condições, entrando, né, no bid, ele vai viajar, com certeza, e aí essa definição de escalação, a gente conversou com o pessoal do ex-clube do Dudu, ele vinha treinando normalmente, só estava ao passo de ir para o jogo, mas estava pronto, então ele está pronto, claro que ele vem de um período sem jogar, mas se a gente for analisar a partida que o Adriano fez, o Adriano também vinha um tempo sem jogar no Juventude e, na minha opinião, fez um grande jogo. Então, o Dudu ele pode sim aparecer na equipe na segunda-feira, mas claro que depende do treinamento de hoje, treinamento de amanhã e o treinamento de domingo lá em Minas. Boa tarde, Lacerda. Você tocou muito nessa questão da parte mental desses jogadores. Isso já é um assunto que vem sendo recorrente desde o ano passado, desde a disputa da Série A do Campeonato Brasileiro. O quão forte o Atlético tem sido mentalmente durante as partidas, durante os campeonatos. Como que tem sido o seu trabalho justamente em cima disso, mais do que o trabalho dentro das 4 linhas? Assim, o que eu tento passar para os atletas? Eles têm que sentir prazer em jogar no Atlético.
Esses caras que estão aqui, não só os atletas, mas toda a comissão técnica, nós somos privilegiados. O Atlético é clube que circulou muito tempo na Série A, Sul-Americana há pouco tempo. É um clube, bom, vocês têm acesso aqui, né, à estrutura do Atlético, a estrutura dispensa comentários, então tem que ser um prazer estar aqui. Essa questão mental, o jogador ele tem que se superar, assim como eu também sofro pressão. Muitas vezes sou eu que venho aqui dar entrevista para vocês, muitas vezes sou eu que sou o mais cobrado lá no dia do jogo. Agora, se eu baixar minha cabeça cada vez, eu vou me afundar mais. Eu tenho que vir aqui explicar para vocês, debater com vocês, argumentar com vocês, porque vocês também veem, né, o trabalho do dia a dia, porque aqui os treinamentos são abertos, vocês têm acesso a isso, e vocês têm o dia do jogo. Então, assim, a gente tem que estar com a mente muito aberta. A pressão... Eu sou de uma linha assim, se tu não quer receber pressão, tu está no esporte errado. Nem no esporte, está na profissão errada. A pressão ela é normal, ela é natural, o torcedor ele cobra, ele paga para estar no estádio. Ninguém vai de graça no estádio. O torcedor ele está pagando ingresso, então ele tem o direito da cobrança. Mas assim, eu vejo um grupo muito... eu não tocaria no assunto, mas eu vejo um grupo muito incomodado com a situação. Mas vão dizer, mas os resultados não estão vindo. Sim, os resultados não estão vindo. Mas o grupo está incomodado, o grupo quer sair dessa situação. Né? E a gente vê que tem potencial para isso. Se o grupo não tivesse esse potencial, cara, talvez eu nem estaria aqui. Talvez eu chegaria e falaria, não dá conta, esse grupo aqui não quer, não trabalha, mentalmente não consegue, mas não. Os jogadores estão incomodados, eles estão focados, a semana de treino é muito boa. A gente precisa transferir a semana boa de treino que a gente tem para o dia do jogo. E a parte mental, para quem trabalha com futebol, tu tem que estar toda hora preparado. Assim como tu tem que estar preparado para as glórias, quando tu conquista um título, quando tu conquista vitórias, tu tem que estar preparado para o momento ruim. Tu não pode, nem na vitória, tu pode se vangloriar demais, achar que tu é o melhor treinador quando tu ganha um campeonato, mas também não pode achar que tu é o pior treinador quando tu perde ou quando tu está numa situação ruim. Cabe a nós o quê? Baixar a cabeça, trabalhar, aceitar as críticas e dar a resposta dentro de campo. Rafael, talvez eu vou fazer uma pergunta que você já tenha respondido, mas como eu estava fora, vou repeti-la. Como é que tem sido o teu trabalho de reformulação do elenco, com jogadores saindo, jogadores que podem sair, jogadores que chegaram, jogadores que ainda podem chegar? Como é que tem sido isso? Que balanço você faz? E outra pergunta, ontem eu vi o Klebert treinando, você acompanhou, você deve ter visto o tape do jogo dele sub-17, foi muito bem. Tem também o Yuri Alves. Você é do perfil de treinador que gosta de lançar jogadores jovens ou ainda não é o momento para isso? Boa tarde, Jânio, Jornal Popular. Boa tarde. Sobre as situações de saída, de chegada, de possíveis... que nem teve retornos, né? É totalmente natural para mim. Assim como é a troca de treinador. Às vezes tu começa o ano num clube, quando vê tu passa por 2 clubes na mesma temporada. São situações que acontecem, o futebol ele é muito dinâmico, às vezes um atleta sai do clube porque ele recebe uma proposta melhor, às vezes ele sai porque ele não está rendendo o que se esperava, às vezes sai por um comum acordo. Então, assim, às vezes as pessoas que estão de fora acham que isso é um grande problema, mas isso é uma coisa natural, é uma coisa que acontece. Obviamente que o cenário ideal seria tu começar uma temporada com o mesmo treinador, terminar até o final do ano, assim a mesma coisa com o grupo de atletas, mas a gente vive num país que isso virou normal. Eu não estou aqui para dizer se isso é certo ou errado, simplesmente estou aqui para cumprir o meu papel. Sobre as categorias de base. Vamos lá. Desculpa o teu nome? Jânio. Jânio, assim, seria muito fácil eu chegar aqui para ti e falar, não, sim, eu lanço meninos no profissional. Mas eu vou falar dos meus últimos trabalhos. Nos meus últimos trabalhos no ABC, inclusive tem um atleta que está no Atlético Goianiense, que é o Gustavo Daniel. O Gustavo Daniel foi um jogador que eu lancei no ABC, né? Então ele tinha 18 anos na época. Eu lancei o Gustavo Daniel, lancei Henderson, que também acabou vindo aqui para o Atlético, 2 jogadores que eu lancei lá e o Atlético trouxe. Eu lancei na época um menino de 15 anos, em jogos amistosos, Marco Polo. Esse jogador está no Sport. O Sport comprou ele, eu sei que ele está no Sport Recife. No último clube que eu estava também lancei atletas, para quem acompanha aqui sabe. Lancei, se eu não me engano, 3 ou 4 meninos. Não preciso aqui ficar falando de nomes, mas para quem acompanha a minha carreira sabe que em todos os clubes que eu passei, eu lancei. Na última coletiva pós-jogo contra a Chapecoense, eu fui questionado do porquê não ter colocado o Yuri, e é uma pergunta totalmente tranquila, e ter colocado o Thalisson.
E vou até falar, a gente tem que lançar os meninos, sim, quando eles merecem. Isso quer dizer que o Yuri não merece por ele não ter entrado? Não, o Yuri está merecendo uma oportunidade e ele vai receber a oportunidade. Agora cabe a mim como treinador saber o momento certo de colocar ele. Ah, mas ele não é mais menino, porque para mim 19 anos já tem que estar pronto. Hoje em dia, 17 anos, tu tem que estar pronto. Então, assim, como tu falou do Yuri, o Yuri é um atleta que vem treinando bem, ele precisa amadurecer em alguns aspectos, em outros ele está pronto, mas em alguns que são importantes no meio do futebol profissional, ele precisa ter esse amadurecimento e que é normal e que eu estou aqui para ajudar a potencializar isso, mas é um atleta que eu vejo qualidade e acredito que nas próximas rodadas ele possa ter, sim, uma oportunidade de estrear na equipe principal.